Amém, então, irmãos? Quero agradecer a cada pessoa que participou também, os que estão aqui, que não estão, transmita nosso agradecimento em nome de Jesus. Hoje eu quero trazer uma palavra para vocês. Nós estamos falando sobre arrependimento, sobre... nós temos um alinhamento para entrarmos no próximo ano. E nós estamos num tempo muito especial, que é o tempo que antecede a festa do Yom Kippur, né? Aqui na igreja, nós entendemos que a palavra eterno ou perpétuo não pode ser removida das estruturas da igreja, né? Então, se você for no livro de Levíticos, você vai ler que as festas são mandamentos eternos de Deus. E como que foi tirado as festas? Foi tirado porque na reforma da igreja, né, toda vez que houver mudanças eu vou colocar religião, toda vez que houver mudança na religião, haverá política no meio. Então, por isso que lá no Brasil está tendo mudanças nas igrejas, porque está entrando a política. Em vez de entrar a palavra de Deus, entra a política. E a política, ela trabalha contra a palavra de Deus, porque é mais fácil ter um caminho largo do que um caminho estreito, irmãos. Então, quando a gente fala, nós estamos aí desde o dia 12, nós vamos ter 40 dias de jejum, oração, leitura da palavra, para que nós, né, como filhos de Deus, tenhamos esse tempo de arrependimento, de reconhecer as nossas debilidades, as debilidades nossos antepassados, os nossos descendentes. Talvez você ainda nem tem filhos, então você não tem descendentes. Você pode ter até um descendente espiritual, um filho que você cuida espiritual. Mas os nossos antepassados pecaram contra Deus. Nós pecamos contra Deus. E o que acontece, irmãos? Nós achamos que nós somos bons. Nós achamos que viemos assim, não sei, de uma cegonha santa, né? Que despejaram a gente na terra assim, entende? Não temos falha. Por quê? Porque nós achamos que pecado é matar, roubar e adulterar. Fornicação não é pecado, pornografia não é pecado, mentira não é pecado, corrupção não é pecado, fofoca não é pecado, calúnia não é pecado, desobediência não é pecado, rebelião não é pecado, orgulho não é pecado, soberba não é pecado, altivez não é pecado. O nosso conceito é esse. Só tem 3 pecados que nós classificamos: matar, roubar e adulterar. Você pode ver, o cara adulterou, jogam pedra até lá. O cara matou, jogam pedra até lá. Nossa, fica semanas jogando pedra, né? Irmãos, queridos irmãos, a Bíblia diz que o pai da mentira é Satanás. E quando eu minto, eu estou tendo a natureza do meu pai. Independente de estar dentro da igreja. Eu posso estar sentado nessa cadeirinha com outro pai. Porque para mim ter Deus Pai como Pai, eu preciso nascer de novo. Eu preciso receber Jesus como meu Senhor, como meu Salvador. Não é só como Salvador, é como Senhor. Eu preciso entregar minhas vidas. Eu preciso entregar o meu tempo, porque tempo é vida. Toda vez que eu pego o meu tempo e utilizo para mim mesmo, sem perguntar para Deus, eu estou trazendo um jugo sobre a minha vida. Porque eu estou sendo enganado pelo próprio engano. Ou enganado por mim mesmo. Então, as festas, nós estamos nesse período de arrependimento. Eu quero convocar a igreja a ter esse arrependimento, esse tempo de oração, orar uns pelos outros, orar pelas famílias, pedir perdão pelos pecados. Nós estamos numa nação, queridos, que é pagã. A nação japonesa ainda não teve, já teve 2 avivamentos, mas essa geração não conhece Deus. E nós teremos ainda o 3º avivamento, que será o último, e daí a igreja será arrebatada. Esse 3º avivamento atingirá as nações.
e a igreja será arrebatada. Eu não sei se vou estar viva para o terceiro avivamento. Por quê? Porque eu já sou velha, 68 anos. Agora, você que é novo, põe sua barba de molho e se arrependa. Porque você pode passar pela tribulação até chegar ao avivamento. Porque o avivamento, irmãos, não é todo mundo de bem-estar. Você vê como que nós somos, ter uma visão torcida? Quando a gente fala de avivamento, todo mundo pensa que é plumas e paetês. Assim, todo mundo voando, anjo para lá, anjo para cá. E não, avivamento é arrependimento, remoção de pecado, fechamento de cadeias, fechamento de boca de fumo, fechamento de casa de prostituição, fechamento de patincos, fechamento. Isso é avivamento. Para ter o avivamento tem que ser tirado o pecado. Então, eu estou desanimado na igreja. Então, você dá uma sondada onde você está, né? Que talvez esteja alguma coisinha ali corroendo a sua unção, a sua graça. Porque Satanás... Se eu pegar e encher uma bexiga aqui agora, até eu pedir para quê? Que você consegue achar uma bexiga para mim? Acho que lá em cima tem. Daí você enche essa bexiga. Se eu pegar essa bexiga e eu der um pequeno furo, vai sair todo o ar, mas vocês talvez não achem o furo. Se você olhar óleo novo, você não acha o furo. Então, mesma coisa assim que Satanás trabalha conosco. Satanás trabalha com pequenos furos, pequenos detalhes, que nós achamos normal, e nós responsabilizamos as pessoas por isso. Queridos, nós responsabilizamos outros. Eu sou assim porque meu pai era assim, sabe? Minha mãe também, meu avô, minha avó. Meu tataravô, eu nem conheci ele, mas o cara era ruim. Então, eu sou ruim por causa dele. Não, irmão, você é ruim porque você é ruim mesmo, porque você não quis mudar. Você não quer mudança. Você tem que encarar você tem que colocar o espelho e dar uma olhada assim em você e falar assim, eu tenho a chance de mudar a minha história e eu não mudo porque eu não quero. Porque eu me acho confortável assim. Porque, lembra que eu falei? 2 pontos fundamentais para você levar dessa mensagem que eu vou trazer hoje, tá? Que é mistura de sementes. 2 pontos fundamentais. O sucesso te derruba por causa da altivez, do orgulho. Nossa, se não fosse eu nessa igreja, Jesus, essa igreja nem existia. O fracasso é, meu Deus, por que o Senhor não me dá? Traz a murmuração contra Deus. Lembra do povo de Israel, quando foi para o Egito? Eles eram quem no Egito? Escravo. Quando eles foram para o deserto, levaram para o deserto para Deus conhecer o que tinha no coração deles. Não é que Deus não sabia. Deus sabia o que estava no coração deles, mas Deus queria que eles soubessem, que eles reconhecessem o que estava no coração deles. Que eles falassem, Senhor, nós reconhecemos que nós pecamos contra Ti, que nós fomos cativos porque nós desobedecemos o Senhor. O que eles fizeram? Murmuraram contra Moisés, murmuraram contra Arão, murmuraram contra a liderança, porque a culpada era a liderança. E uma coisa que é importante você entender, que vida cristã é algo diário, é o maná. Quando se fala de maná, não se fala de comida, se fala de vida espiritual. O maná caía todo dia, e quem pegasse o maná e guardava, apodrecia. Então, tem muita gente que vai ficando podre porque não gasta o que recebeu. Irmãos, vou ficar com meus pensamentos, tá? São santos. Dessa igreja aqui recebeu muito, principalmente os antigos, os que estão chegando agora não, mas os antigos, doutora Neuza Tioca 5 vezes, doutor Godfrey Camese, Luciano Subirá, Jamal, Deigma, Marcos Brunet, Raquel Vieira, Levi Machado, irmãos, muita gente de peso, que para você conseguir uma agenda, 2, 3 anos, vieram aqui, ficote, né? O Marcos Scott veio aqui, ficou uma semana ministrando. E o que nós fizemos com isso? Nós seremos cobrados, porque a quem muito é dado, muito lhe será cobrado.
Se você recebe demais e não multiplica, não distribui, é a mesma coisa de dinheiro. Todo o dinheiro que você tem quer dizer uma coisa para você. O dinheiro que você ganhar a mais do seu sustento não é para ficar na sua mão, não é para você se ensoberbecer, é para você distribuir. Porque dinheiro na sua mão pode apodrecer. Dinheiro na mão de Deus multiplica. Então, muitos de nós queremos se eu fosse rico ou era feliz. Não, você é feliz porque seu nome está escrito no livro da vida. Então, quando seu nome está escrito no livro da vida, meu irmão, minha irmã, você é um forte candidato a Deus olhar para você e dizer assim, é esse que eu quero, é esse que eu quero, é esse que eu quero. Porque todos nós precisamos de ter como que eu posso dizer assim, uma convicção, irmãos, que nós não temos capacitação, que a capacitação vem de Deus. Que nós não temos... o que nós oferecemos para Deus? Para um Deus que segura o Japão nas alturas, que separa as águas, que mede a terra com o seu palmo da sua mão, que pega as águas com uma concha e coloca assim como um balde. Quem somos nós, irmãos? A gente não consegue nem medir a casa da gente, nem o portão, a gente precisa de uma trena. Nem dá. A gente mede o palmo e depois faz, acho que não é isso, não. Acho que não é isso, não. Daí um fala, não, vamos medir assim. Outro, obrigado, irmão, muito obrigado. Você está me socorrendo hoje. Né? Ele está trazendo um chá para mim e eu estou precisando. Obrigado, porque eu sou gente, tá, irmãos? E aí eu quero colocar para você a importância, obrigado, a importância de você entender que você é chamado para um exército. Não é chamado para um jardim de infância. E aí, irmãos, todo mundo quer que eu viva no jardim de infância, de balanço, de gangorra, uma hora lá em cima, outra hora lá embaixo, uma hora lá em cima, outra hora lá embaixo, balança para lá, balança para cá, né? Bem me quer, mal me quer. Não, irmão, nós estamos numa guerra espiritual para tomar a terra de volta, porque Adão entregou para Satanás, mas Jesus resgatou de volta e deu todas as armas para nós desfrutarmos da terra. Só que para isso nós temos que ser filhos amados de Deus. Nós temos que... Então, às vezes, irmãos, não dá para ser normal. Você tem que ser, sabe, normal não dá para ser. Você tem que lidar, sabe? Você tem filhos, eu tenho filhas, né? Você tem netos, eu tenho netos, eu tenho já bisnetos. Então... você vai ter que lidar com os pecados, com a sequência de maldição no mundo espiritual, para trazer para os seus filhos a vitória que já foi conquistada há mais de 2000 anos atrás, na cruz do Calvário, quando Jesus falou, está consumado. Jesus te deu autoridade para lidar com esses pecados, com essas maldições, com essas situações de derrota na família. E ainda que Satanás te ameace, porque Satanás trabalha com ameaça. E eu aprendi uma coisa essa semana. Tudo que o diabo não poder me ferir diretamente, ele vai ferir meus filhos porque dói mais. E ele não vai ferir porque alguém está fazendo algo de bom para ele. Vai colocar o seu filho numa trincheira para... Sabe? E eu sempre falo... Olha, uma vez eu estava conversando com um policial, ele estava falando lá no Brasil, ele falou para mim, é melhor apanhar do justo do que apanhar da polícia. Como diz, é melhor apanhar de quem conhece a Deus, do seu pai, da sua mãe, no caso, né? Apanhar, que eu digo, é às vezes ser corrigidos, do pastor, do líder, de que apanhar da polícia, irmãos. E se não apanhar da polícia, eu vou te dar um detalhe. Todo preso é colocado numa cela vizinha para apanhar. Porque agora nós temos a ONU, que tem a proteção, né? Direitos humanos. Mas, se os dois presos brigar, os direitos humanos acabam. Afinal de contas, os dois são bandidos. Você está entendendo como que é o negócio? A lei faz isso. Isso está debaixo de lei, de instrução governamental. Então, nós precisamos de voltarmos para o Senhor. Eu quero convocar você com essa carinha de crente a dar uma linda palma para Jesus. Enquanto eu tomo um gole de chá.
E eu quero falar de uma coisa necessária na igreja. Necessária. Nós não podemos misturar a semente. Entende? Nós não podemos misturar a visão. Só existe uma visão, a visão que Deus nos dá. Se a pessoa mistura aqui, mistura ali, foge. Desde quando eu comecei a igreja, irmãos, perdão, eu vou parar tudo, tá, irmãos? Agora tem que parar tudo. Não é a bexiga. É que eu tenho que orar por vocês dois. Vem cá. Casamento. 19 anos de casado, irmão, perdão, eu sou assim, tá? É ao vivo e a cores. 19 anos de casado, tem que orar para esses dois aqui. Eu casei esses dois e eu tive que assinar que eu ia cuidar deles, para eles não se separar. Ó a responsabilidade. Ó a responsabilidade. Vem aqui, Jonas, vamos pegar aqui. Aqui, isso, vem cá. Vamos. Então, estenda suas mãozinhas para cá, irmãos. Né? O Estevão e a Paula, eu os conheci solteiro. Eu fiz o casamento deles. Eu e o apóstolo Jonas. E fez 19 anos semana passada que eles se casaram. Quando eu fiz o casamento deles, teve gente que chegou para mim na fábrica e falou, não dura um mês. Verdade? Por quê? Porque o Estevão era uma bênção do Senhor. Trabalhava comigo na Ritate, que eu trabalhei na fábrica. E a Paula, outra bênção. Né? Aí, o que acontece? Ele pensou assim, nossa, entrou numa confusão. Né? E aí, Deus fez uma transformação no coração deles, tão grande. E na família. E eles têm o Pedro e tem a Arissa. E eles já estão fazendo 19 anos de casado. Então, eu quero dizer que o diabo mentiu ao respeito deles. Em nome de Jesus. Para aplaudir, Senhor. O diabo mentiu. O diabo trabalha com mentira. Amém? E nós queremos que você estenda suas mãos para cá, nós vamos orar. Pai, muito obrigado pela vida do Estevão, da Paula, por esse casamento, Senhor. Que essa unção sobre as alianças deles seja uma renovação na vida deles. Da força, da gratidão, da comunicação, da alegria, Pai. E que a família seja sempre honrada, a família seja colocada em lugar de honra, que haja um altar de adoração nessa família. Em nome de Jesus, que o seu nome seja colocado no lugar mais alto, lugar mais nobre dessa casa, e que eles possam se alegrar todos os dias, até que o Senhor venha, que eles nunca possam passar pela mente deles, qualquer pensamento contrário à família, porque a família é bendita do Senhor. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém. Amém. Renove os votos, meus irmãos. Amém. 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 Então, eles estão passando uma oferta de redenção pelo casamento deles, né? O que acontece? Nós trabalhamos com oferta redentiva, por quê? Porque tudo que eu ligar na terra é ligado nos céus. Então, tem gente que vai dar uma rosa vermelha, irmão, lá no terreiro. Também liga o mundo das trevas com o mundo natural. Mas nós ligamos o mundo espiritual com ofertas, gratidão, orações, adorações, agradecimentos. Nós ligamos assim, com decretos da palavra, com atitudes, em nome de Jesus. Que a atitude de vocês sempre seja compassiva e boa para com todos. Que você tenha sempre bom conselho, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Depois vocês dão um abraço neles. Coloca lá. Irmão, eu vou voltar a pregar, tá? Tá lá. Vou voltar a pregar. Tá bom, gente? Você viu que aqui o negócio é ao vivo, às cores, né, irmãos? Então, cadê a bexiga? Aqui. Pedi para o Estevão segurar. Está vendo? Todo mundo está vendo essa bexiga aqui? Todo mundo está vendo? Né? Viu? Então, segura ela para mim, Estevão. Mostra para todo mundo. Não tem nenhum furo, não é verdade? Ela está cheia. Assim é o inimigo. Às vezes você chega aqui no Japão cheio de sonhos, cheio de expectativas, querendo e crendo que você veio para um país de primeiro mundo e que você, então, vai poder utilizar o que você ganhou lá no Brasil, que o Brasil, irmão, com todas as deficiências do Brasil, o Brasil é um país crente, um país que te leva para o cristianismo.
E daí você chega aqui, cheio de força, cheio de coisa, de repente você está viciado em dinheiro. Você só trabalha. Você não vive mais com a família, você não tem mais tempo em casa, você não senta mais na mesa para comer junto, você só pensa em dinheiro, 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 porque aqui é uma máquina. E não é errado ter dinheiro, é errado pôr o dinheiro acima de Deus. O dinheiro tem que estar debaixo do pé, não pode estar na cabeça e nem no estômago. Né? Porque o rei, Jesus, tem que estar no nosso coração e dominar nosso estômago. Porque senão nós queremos ter dinheiro para comer. Né? Então, aqui, o diabo não vai fazer grandes coisas para você sair do propósito. Ele só vai fazer isso, ó. Apenas um furo. Apenas esse pequeno alfinete. De repente, você estoura. Você já não busca mais Deus. Você está em pedaços. Sua fé está em pedaços, sua família está em pedaços, seu ministério está em pedaços, e aí você normalmente terceiriza o prejuízo. É por causa que eu fui numa igreja, tinha aquela apóstola lá. É porque eu fui naquele pastor lá. É porque a fábrica. Porque... Não, irmão, você precisa ter controle, voltar a ter controle da sua vida, colocar Deus no centro da sua vida. Colocar Jesus no centro, começar a valorizar o que Deus te entregou na sua mão, para você cuidar. Se Deus te deu uma família, cuide dessa família, trazendo ele para a igreja, porque na igreja é para lugar de salvos. Na igreja é um lugar em que os salvos se encontram para falar da palavra de Deus e para nós crescermos em conhecimento da pessoa de Jesus Cristo e ter certeza do nosso chamado. Então, praticamos o nosso chamado na igreja e daí praticamos lá fora. Então, você veja que um pequeno furo faz uma explosão. E assim é na nossa vida, concessões que nós abrimos, pequenas coisas. Hoje, eu poderia ter ficado em casa, uma pequena concessão, mas daí domingo que vem eu ia querer ficar de novo. Daí no outro domingo eu também ia querer ficar de novo. E daí no outro eu também ia querer ficar de novo. Porque tem um monte de gente que prega melhor que eu aqui. Era só passar. Mas quando Deus te dá uma responsabilidade, irmãos, um compromisso, quando você tem um compromisso com Deus, você não pode andar pelos seus sentimentos. Eu sei que muita gente me viu chorando aqui. Porque eu estou com o meu irmão internado na UTI com a minha filha doente. Mas eu quero dizer para você que sobre todas essas coisas, chorar, é válido chorar, a gente tem que chorar, irmãos. A gente é humano. Porque eu não poderia deixar de chorar. Eu estava ontem numa pressão violenta, tinha acabado de receber a notícia, né? E mesmo assim eu estava lá, firme, porque não estou fiada nos meus méritos, mas fiados nos méritos da cruz. Porque se você confiar em você, irmão, você desmorona, você cai. Não tem como, você vira que nem essa bolha aqui, ó, que foi explodida, essa bexiga. Você tem que confiar em Jesus. E o meu chamado é para que você confie nele em tempos bons e tempos ruins. Tudo é para ele. Do que dele para ele foram feitas todas as coisas. E você deve entregar. Né? Chorar, sim, aos pés do Senhor. Ele conta nossas lágrimas e coloca no seu odre. E naquele grande dia, ele vai vir com o odre, com um vaso onde estão nossas lágrimas. E a Bíblia diz que elas não serão em vãos. Porque temos sentimentos. Temos dores. E aí, irmãos, eu quero dizer para vocês que é para você se alegrar no Senhor, porque o que semeia, nós cantamos, eu quero que vocês cantem de novo. O que nós semeamos em lágrimas, colheremos com alegria. Né? Eu entreguei 23 anos da minha vida aqui no Japão. Foi uma entrega. Literalmente uma entrega. Foi assim, eu me derramei no Japão, me derramei pela igreja, porque a igreja é de Cristo, mas a gente trabalha para Ele. E assim como Ele se derramou na cruz, eu posso me derramar pela igreja.
Porque muitos de nós não temos essa visão. Só temos a visão seguinte: não, irmãos. A gente se derrama porque Deus se derramou primeiro. A gente ama porque Ele nos amou primeiro. A gente perdoa porque Ele nos perdoou primeiro. Tudo Ele fez primeiro. Ele deu o exemplo. Você pode lavar o pé do seu inimigo, ou do seu amigo, ou do seu irmão, ou do seu marido, né? Ou da sua esposa. Por quê? Porque Jesus lavou os pés nosso primeiro com a palavra. Ele colocou a palavra do Pai em nossos corações. E às vezes nós começamos a fazer pequenas concessões e vamos indo. E eu quero falar sobre isso. Sobre a mistura de semente. Então, quero que você abra a sua Bíblia. O nome da minha mensagem, eu preguei essa mensagem há 20 anos atrás, tá, irmãos? Então, se você receber alguma bordoada, não é coincidência, é cristocidência, tá bom? Porque às vezes fala assim, não, às vezes eu mando algum vídeo, irmãos, eu mando alguns vídeos assim para alguns irmãos, eles acham que eu estou mandando proposital. Não, irmão, eu mandei porque eu acho instrutivo. Eu mando para o Antônio só de pedreiro. Tudo eu mando para o Antônio de pedreiro. Né? Que agora o pedreiro não é mais nome de Antônio, tem que ser Alan. Não, de pedreiro agora. Ajudante. Não, o outro nome de pedreiro é John. John é nome de pedreiro. Severino, José, Antônio, esse negócio não é mais pedreiro, não, isso daí é médico. Porque pedreiro ganha mais do que médico agora. E daí eu mando para ele dar risada, né? Porque, lógico, que eu sei que ele está trabalhando na fábrica, precisa de rir para não chorar. Amém? Vamos lá em Isaías 24, versículo 5, por favor. Eu quero na versão NVI revisada, porque você está com a King James, né? E a King James ela tem umas palavras mais complicadas. Quem tem King James aqui? Se estudar a King James, você precisa ter o dicionário do lado, tá bom? Ela é mais próxima da verdade. A King James ela é mais próxima do original, porém você tem que ter um dicionário bíblico. Não é um dicionário qualquer, não, é bíblico, tá? A terra está contaminada pelos seus habitantes, porque desobedeceram às leis e violaram os estatutos e quebraram a aliança eterna. Um dos pecados que contamina a terra é a quebra de aliança. É a quebra de aliança. Então, nós temos 4 pecados que contaminam a terra. Idolatria. E quem de nós, irmãos? Eu não sou idólatra. É verdade? A gente tem idolatria, irmãos. Tem idolatria por filho, tem idolatria por dinheiro, tem idolatria por marido, tem idolatria por ministério, tem idolatria, tem um monte de idolatria. Se Deus estivesse bem no centro da nossa vontade, nós não teríamos reações como temos. Então, todos nós ainda precisamos tirar os deuses do nosso meio. Porque os deuses do nosso meio, irmãos, nós temos a ideia que os deuses do nosso meio são as estátuas que nós vimos nas nossas casas antigamente, ou vemos aqui no Japão, cada esquina uma estátua. Isso é idolatria? Não. Idolatria é o que domina o seu coração, o que predomina em você. Isso é idolatria. Idolatria é tudo que toma o lugar de Deus. Isso é idolatria. Tudo que tira Deus do centro e coloca ele é idolatria. Então, 4 pecados contaminam a terra: idolatria, prostituição, tá? Derramamento de sangue inocente, que é calúnia e fofoca, não é matar, não é aborto, não está falando de aborto. E quebra de alianças. Quebra de aliança, primeira quebra de aliança com Deus, quebra de aliança no casamento, quebra de aliança com a igreja, quebra de aliança sim, irmão, como se nada fosse, entendeu? Você pode fazer 1000 coisas boas, se você fizer meia errada, você já é errado. E as 1000 boas vai ser jogado. Quebra de aliança. É pessoa sem compromisso, sem aliança, sem temor do Senhor. Então, aqui, a Bíblia está dizendo que a terra foi contaminada porque as pessoas desobedeceram. E essas pessoas somos nós.
Nós precisamos nos identificar com esse pecado, irmãos. Ah, não, foi o pessoal do Velho Testamento. Não. Não. Abre também a sua Bíblia, por favor. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Levíticos 19, versículo 19. Já eu vou para o Novo Testamento, tá bom, irmão? Para não ter problema. Guardarás os meus estatutos, não permitirás que os teus animais se ajuntem com os de outra espécie, diversas. No teu campo não semearás a semente de duas espécies, nem usará roupa de dois estofos misturados. Aqui, Deus estava falando porque naquela época, o sacerdote que conhecia Deus só usava linho. Mas eu já vou explicar o que é, tá? Ele não usava roupa misturada, igual a gente usa, da Shein. Tá bom? Né? Usava roupa só de linho. Tanto é que Jesus, eu quero dizer para você que Jesus não era pobre. Quem falou que Jesus era pobre mentiu para você. É o Jesus lá do Boqueirão que é pobre, lá da minha cidade, Curitiba. Jesus era um homem que não era pobre. Ele tinha uma casa em Cafarnaum que Pedro deu para ele, que na época era considerado uma mansão. Ele só vestia túnica de linho fino costurada com fio de ouro. A sandália eu não sei do que era, irmão, nunca procurei saber. Mas que eu gostaria de saber que sapato Jesus usava, eu gostaria, porque eu comprei um no Shein e estourou tudo hoje, ainda bem que eu tinha trazido outro. Perdão, tá, Shein? Amo você. Né? Então, a gente tem que pensar nas misturas. Olha aqui que está escrito agora em Apocalipse. Vamos lá. Apocalipse 2, versículo... Esse daqui eu só vou ler o versículo 27, mas você vai ler em casa do 1 ao 27, tá bom? Eu acho que é o 27. Deixa eu ver. E ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como um vaso de barro. Agora, eu quero que você coloque o versículo 1, por favor. Está escrito assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: eis que diz o Senhor, aquele que tem 7 estrelas na mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Quem está falando esse texto é o próprio Deus, a João. O próprio Jesus é João. Tá? Então, você precisa de ler ele inteiro, eu não vou ler por causa do nosso horário. Agora, eu quero que você vá lá atrás de novo, em Deuteronômio 22, versículo 9 a 11. Lá atrás de novo, para me poder explicar para nós aqui. Nós vamos ser versículo, Deuteronômio 22, do 9 ao 11. Do 9. Não plante 2 tipos de semente na sua vinha. Se o fizer, tanto a semente que plantar como o fruto da vinha estarão contaminados. Não are a terra usando um boi e um jumento sob o mesmo jugo. Não use roupas de lã misturada com linho. Daqui é Deus falando. Então, irmãos, o que Deus está explicando para nós, né? Primeiro, quando fala de vinha, fala da igreja. Dentro da igreja, se você é crente, você não pode ter 2 sementes. Você não pode ficar escutando todo mundo, porque você não é todo mundo. Você tem que ter uma posição, você tem que ter um foco, você tem que ter uma direção. Você tem que saber quem você escuta. Porque Satanás trabalha com pequenos detalhes, pequenos furos, pequenas palavras que torcem a sua forma de pensar. Abra sua Bíblia, por favor, em Filipenses 4, versículo 8. Filipenses 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, diga assim, fala para o teu irmão aí, finalmente, irmão. Finalmente, irmãos, pense em tudo que for verdadeiro, tudo que for digno de respeito, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, em tudo o que houver alguma virtude ou algum louvor, seja nisso que pensais.
Versículo 9, por favor. Ponha em prática tudo o que vocês aprenderam e receberam, e ouviram e viram em mim, diz o Senhor, né? E o Deus de paz estará com vocês. Abra a sua Bíblia também, eu vou dizer uma coisa para vocês hoje. Hoje nós vamos sair daqui renovados. Abra lá em 1 Tessalonicenses, versículo 5, capítulo 5, versículo 23. Olha o que diz aqui. Que o próprio Deus de paz santifique por completo, que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados, irrepreensíveis, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler de novo, vamos ler esse versículo, irmãos? Porque Jesus vai voltar. Você acredita que Jesus vai voltar? Então, a condição que ele pede para a gente estar como igreja. Nós não somos membros isolados, nós somos um corpo. Agora, aqui está o corpo, tá, irmãos? Quando todo mundo reúne, está o corpo. Quando eu estou lá fora, eu só sou um membro. Outra coisa, não existe posição no mundo, no reino de Deus. Existe função. A posição de todos tem que ser em Cristo Jesus. Independente da função. Então, o que acontece? As pessoas hoje querem posição e não querem função. Porque função é trabalhar. Posição é olhar. Posição é desfrutar do resultado. Função é trabalhar para o resultado. Por isso que não conseguem me entender, irmão. Vocês não me entendem. Que eu quero vocês no nível mais alto. Vocês não me entendem que eu quero que vocês taquem os pés na terra, mas a cabeça no céu. Vocês não me entendem. Porque vocês estão tão acostumados com a terra, que é normal andar com o esquema da terra, mas não é normal. Não pode ser normal. Nós temos que sair da terra, tirar a nossa mente da terra. A nossa mente tem que estar lá em Filipenses. Filipenses, diga lá. Vamos não, primeiro declarar isso, irmão, perdão. Vamos declarar, diga assim, que o próprio Deus, não, o outro lá, o próprio Deus, vai declarar aquele primeiro. Que o próprio Deus de paz os santifique por completo, que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados, irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Você sabe o que é irrepreensível? A palavra irrepreensível é que não tenha nada para condenação. Que não tenha nada do que se envergonhar. Por isso que Paulo falou, não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é poder de Deus. Eu não me envergonho. Eu vou para a cadeia sem problema pelo evangelho de Cristo. Eu apanho pelo evangelho de Cristo sem problema, porque é poder de Deus. Eu sei em quem tenho crido. Então, isso, irmãos, é muito poderoso para uma igreja que estamos no meio, né? Ontem mesmo eu orando lá ao Senhor, lá naquele evento, irmãos, evento abençoado, né? Aí eu orando, e eu falei para o Senhor, Senhor, o que realmente está acontecendo no mundo do Espírito? O Senhor me deu uma visão, abriu. Os demônios em cima, com tochas de fogo, querendo matar as pessoas, querendo abrir o peito, tirar o coração, querendo arrancar os olhos, furar os ouvidos. Os demônios, sabe? É isso que eles queriam fazer. E daí o Senhor falou assim, mas existe uma questão que quando você ora, não que seja alguma coisa, porque você pode orar que nem eu, porque o que Deus deu para mim, deu para você. O que Deus deu para mim, deu para você, que você não pratica, eu pratico. Quando você ora, os anjos vêm. E quando os anjos vêm, eles não podem tocar nas pessoas que estão debaixo da sua autoridade, da sua jurisdição. E tinha japoneses lá que às vezes era fisgado, e eu orava, porque eu via. Porque não estava debaixo da minha jurisdição. E daí o Senhor me fez eu orar, reivindicando o prédio para debaixo da minha jurisdição. Irmãos, isso é muito sério. E daí é lógico que quando você chega em casa, você tem aquelas boas notícias, né? Porque você lidou, você guerreou o dia inteiro. Tem destilhaço de guerra, tem coisas. Você não... irmãos, toda guerra espiritual
Tem, sim, alguns contra-ataques, mas você não pode achar que tudo é demônio. Tem coisa que é você que não pratica. Porque senão, se tudo for demônio, irmão, nós estamos perdidos. Não, tem coisa que é a gente mesmo. É que nem eu falo, tem coisa que é educação, tem coisa que é procedimento, tem coisa que é responsabilidade, tem coisas que é compromisso, né? Tem coisas que é espiritual, tem coisas que é natural. Em nome de Jesus, precisamos nos levantar como uma igreja séria. Então, vamos lá agora declarar aquele outro versículo, irmãos, lá os Filipenses. Diga assim, irmãos, finalmente, irmãos, e bate no seu irmão, por favor, bate aí no seu irmão do lado. Finalmente, irmão. Finalmente você chegou aqui. Finalmente, para ouvir essa palavra. Finalmente, irmãos, pensem em tudo que for verdadeiro, tudo que for digno, tudo que dê respeito, tudo que for justo, tudo, vamos falar junto, irmãos. Tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, em tudo que houver alguma virtude ou algo de louvor. Agora o 9, vamos ver o versículo 9. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam e receberam e ouviram e viram de mim. Glória a Deus, para aplaudir o Senhor. Aleluia. Aleluia. Entende? Então, quando se fala de vinha, fala da igreja. A igreja precisa ter um procedimento segundo a palavra. Então, irmãos, às vezes nós acabamos nos aliançando com pessoas que não têm aliança com Deus. Como assim? Irmãos, preste atenção. Se houver uma pessoa que causou divisão, ela pode ser pastor, apóstolo, apostila, bispo, presbítero, padre, sacerdote, o que você quiser. Mas se ela saiu em rebelião, todos quantos se aliarem com ela entrarão no mesmo pagamento. A mesma processo de rebelião. Então, graças a Deus, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, eu quero que a Mitia se levante, a nossa secretária. Mitia, ela oferece o trabalho dela como oferta ao Senhor. A Mitia tem todos os e-mails dados pelo nosso apóstolo Pio Carvalho do Brasil, que ele nos autorizou a abrir a igreja, nos autorizou a batizar, casar, ensinar, receber dízimos e investir no Japão. E daí quem veio instalar a igreja aba aqui foi a doutora Neuza Tioca. Quem veio fazer a oração da pedra fundamental foi ela. Por isso que apostolicamente, queridos, nós temos uma igreja de comando, não é uma igreja que vai ficar aqui, ai, meu Deus, atacar agora, tal. Não, e não importa quantas pessoas vai ter, porque os anjos que foram liberados para essa igreja não vão sair daqui porque uma pessoa saiu. Eles vão continuar aqui, porque eles são os anjos da igreja, não da pessoa. Vocês entendem? O processo que é diferente. É a mesma coisa que você trabalhar um mês inteiro e receber o pagamento do mês inteiro, não de 20 dias. Você vai receber pelo que você trabalhou. Então, essa igreja foi implantada nessas condições, vai receber pelo que foi implantada. Então, como igreja, nós temos uma guerra, e a guerra que nós falamos ontem ali, né, o dia 15 de agosto, sempre lembre dessa data, 15 de agosto, quando entra, você deve orar o tempo inteiro para o japonês, não para a nação. A nação, irmão, a nação, a terra, é para você governar, é para você cuidar, para você prosperar. Você vai orar para que o japonês se converta. E se o japonês se converter, entendeu? Esse japonês vai receber a graça de Deus por direito de criação e por direito de redenção. É um direito deles ser salvo, porque quem deu o sopro de vida não foi o diabo, foi Deus. É o direito deles, porque quem pagou na cruz do Calvário foi Jesus, não foi o diabo. Então, nós achamos, às vezes, o diabo muito forte. O diabo não é forte. Quem é forte aqui é Jesus. Quem tem poder é Jesus. Quem tem governo é Jesus. Quem tem autoridade é Jesus.
O diabo pode ter engano, mas não tem a verdade. Na verdade é que é estabelecido o sucesso de uma pessoa. Então, irmãos, trabalhe na verdade, ande na verdade, ainda que isso doa. Eu falei, Deus me deu, Deus me tira. Louvado seja o Senhor. Quando eu fiquei viúva aos 33 anos. Não esperava. Porque nós estávamos nos melhores médicos, melhor hospital de Curitiba. Meu marido foi fazer uma simples cirurgia cardíaca e teve uma embolia pulmonar e morreu depois de 10 dias. E quando o médico me chamou minha sogra, minha sogra já foi para a glória, mas minha sogra foi o meu exemplo de vida cristã. Era uma mulher que não lia, uma mulher que não tinha muitos conhecimentos, mas era uma mulher que tirava meio salário mínimo e conseguia dividir com os outros. Ela supria, ela visitava o hospital, ela visitava favelas, porque a força dela não estava naquilo que ela ganhava do governo, mas na força estava em Deus. Quando você tem pouco com Deus, se torna muito multiplicado. Por isso, irmãos, que trabalhar como no Egito não multiplica as riquezas. Te tira a saúde e você acaba gastando aquilo que você não precisava de gastar. Não trabalhe no Japão, trabalhe com honra, trabalhe, porque nós temos que trabalhar, é um dom redentivo, mas não perca o foco de Deus, não perca o foco de servir a Deus nessa nação, porque você não veio aqui para trabalhar, você veio aqui para você trabalhar e pregar, com a sua própria vida e ganhar pessoas, cuidar de pessoas. O Japão precisa muito da sua oração, precisa da nossa oração. Então, é diferente quando eu entro dentro de um contexto de entender que eu estou aqui com um propósito superior ao propósito simplesmente de vir aqui ganhar dinheiro, juntar um dinheirinho, voltar para a minha terra, comprar uma casinha, morar na casinha, comprar um carrinho, andar com o carrinho, e daí, sabe, depois perder o carrinho, perder a casa. Porque é assim que acontece. Não, não é isso. Deus não te chamou para isso. Agora, você pode se rebelar contra os planos de Deus. E quando você se rebela com os planos de Deus, passará um tempo que você desfrutou das boas sementes que semeou. Mas a semente vai acabar. E quando a semente acabar, você começa a colher da nova semente que você semeou. Porque tem gente que pensa que as sementes são eternas. Não são. Tem um tempo de colheita e um tempo de plantio. Um tempo de plantio, um tempo de colheita, um tempo de plantio, um tempo de colheita, um tempo de plantio, um tempo de colheita. Por isso que é bom vigiar o que a gente planta diariamente. Amém? Então, a vinha fala da igreja. A igreja é um exército que se levanta sem mistura. Diga, sem mistura. Quando fala de lã, eu vou já explicar mais da igreja. Quando fala de lã, a lã, ela fala do sistema do mundo dentro da igreja. A lã fala do sistema do mundo dentro da igreja. Então, qual é o sistema dentro do mundo, dentro da igreja? Irmão, precisa todo domingo no culto, não, irmão. Não, você não precisa todo domingo, você tem que vir todo dia. É porque não tem. Porque todo dia você come, não come? Todo dia você vai no banheiro fazer xixi, cocô? Todo dia você toma água, não toma? Então, por que você acha que só o mundo espiritual deve ser regado uma vez ou outra e que você vai ter sucesso? Não. Você tem que vir todo dia, não é todo dia. Todo dia você tem que ter uma vida com Deus na sua casa, ou ler um versículo, contemplar o Senhor, orar, ter atitudes boas. Não que isso obras não vai te levar para o céu, mas a sua fé vai. A sua fé em Cristo Jesus. Porque a vida eterna é esta, que você creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Essa é a vida eterna. Então, quando fala do sistema do mundo dentro da igreja, eu começo a mudar meus pensamentos. Como que o sistema do mundo começa a mudar meus pensamentos? Não, eu não vou fazer. Não é bem assim. Não é bem assim. Posso fazer de outro jeito? Tem um caminho mais fácil? Tem, irmãos, tem um caminho mais fácil. Claro que tem. O inferno nunca vai te dar o endereço do inferno, só te dá o endereço do caminho.
O inferno nunca fala o final, ele só fala o caminho para você ir. Entende? Deus já fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, anda por ele. Tem que andar na verdade, tem que ter, para ter vida, tem que ter vida com Deus. Então, o sistema do mundo, ele vem para nos enganar com um sistema de pensamento que nós trazemos para a nossa vida, queridos. Digamos, nós normalizamos as coisas erradas. Nós mesmos queremos as coisas certas, mas quando elas se tornam erradas, nós... Sabe, vou dizer uma coisa errada aqui, e, por favor, não me interprete mal. Vamos supor assim, falar mal das outras igrejas. Da nossa, você não fala, não é verdade? Mas das outras que você fala. Você fala mal das outras igrejas? Mas nem da Universal do Reino de Deus, irmão, você tem liberdade para falar. Você está proibido de falar de igreja. A igreja tem dono. Se você quiser falar alguma coisa, vá para Jesus. Seja íntimo dele e fale com ele. Porque a igreja é para os íntimos, não é para qualquer um. A igreja é para filho, não é para bastardo e nem para neto. Então, não fale de pastor, não fale de igreja, não mencione, sabe? Eu vejo assim que tem tanta gente, irmãos, engraçado, né? Eu, às vezes, fico pensando, o cara lá é o dono do ponto de droga. Está derrubando tudo os jovens do bairro, do estado, da cidade, ninguém fala nada. Todo mundo morre de medo do cara. Agora, se um pastor cometer um pequeno delito, põe na rede social, vai lá, publica, fala mal e dizendo que é para orar, tá, irmãos? Tudo isso, tudo em termos da intercessão. Fique bem entendido, não estou dizendo, né? E eu vejo que nós não denunciamos as injustiças e nem sequer protegemos a igreja, porque a igreja não precisa de nós precisamos dela, porque Jesus, ele venceu Satanás e seus demônios. Coloca lá em Colossenses 2, 14, 15. Jesus rasgou o escrito de dívida que havia contra a igreja, contra nós. Olha lá, e cancelou o escrito de dívida que consistia em ordenanças que era contra nós. Ele as removeu pregando na cruz. E depois de ter despojado os poderes e as autoridades, humilhou publicamente quando triunfou sobre eles na cruz. Agora coloca Apocalipse 12, versículo 11, por favor. Diz assim, eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra de testemunho e não deram, diante da morte, não amaram a própria vida. Só existe uma forma de vencer, irmãos, pelo sangue. Não tem outra forma de vencer. E o que acontece? Nós acabamos, irmãos, às vezes, concordando com as injustiças. Não, nós nem sabemos o procedimento da história e vamos e concordamos. Nós aceitamos que os nossos ouvidos sejam um depósito de lixo da boca dos outros, porque a Bíblia fala que a boca fala do que o coração é cheio. Então, se o meu coração é cheio daquilo que é santo, diga, daquilo que é santo, Colossenses. Não, Colossenses não, Filipenses 8, 4, 8. Se o nosso coração estiver cheio disso, o que você vai falar? Isso. Você vai falar vitória sobre você, vitória sobre a igreja, vitória sobre os irmãos, vitória sobre o pai, sobre a mãe, você vai falar vitória na própria escola, no próprio trabalho, mesmo que ainda você não veja pela fé, você fala? Agora, quando seu coração está cheio de desgraça, você vai falar o quê? Desgraça. Se estiver cheio de calúnia, vai falar o quê? Calúnia. E a Bíblia diz, agora entra lá no Salmo 140, irmão, 140, acho que é o versículo, deixa eu ver aqui, para mim não me perder, porque Deus está mudando essa mensagem, misericórdia. Jesus. Né, lá, Salmo 140, acha Salmo aí para mim, que a minha Bíblia caiu fora, eu acho que... Não, acabei de achar, achei na minha Bíblia Salmo 140, pensei que Deus tinha tirado ele, mas não, Deus não tirou.
Está aqui, glória a Deus por isso. Salmo 140, diz assim. Cadê? Que os caluniadores não herdarão, não serão estabelecidos na terra. Qual que é o versículo? 11, versículo 11. Aqui. Não terá firmeza na terra homens de má língua. O mal perseguirá e o homem violento até que seja desterrado. Que os defamadores não se estabeleçam na terra, que a desgraça persiga e destrua os violentos. Meu Deus, se você ler esse versículo, você vai pensar 2 vezes. Porque o caluniador, aquele que fala o que não tem provas, pode se tornar uma calúnia, porque vai passando de boca em boca. Então, irmãos, quando fala desse sistema, que fala da lã, fala desse sistema de eu não andar na verdade. De eu não vigiar. Andar na verdade é muito difícil, mas eu preciso vigiar, irmãos. Eu preciso pelo menos vigiar, pelo menos eu preciso de ter desejo, eu preciso de apresentar meu coração a Deus, de ter desejo de andar na verdade. Eu preciso de lutar por isso, né? E aí o linho fino, o que fala o linho fino? Linho fala de separação, santidade. Linho fala de separação, santidade. Lá em Hebreus, diz assim, que sem santificação ninguém verá a Deus. Você pode ver esse texto para mim, por favor, meu irmão? O Jonas que bate minhas palavras, às vezes não põe esse texto, né? Você precisa de pôr. Para isso que eu te contratei. Contratei ele para digitar. Eu queria falar para vocês, irmãos, que eu prego debaixo da autoridade dele, tá? Que eu prego, ele primeiro revisa minhas palavras para mim pregar. Tá? Que eu não sou uma largada de qualquer jeito aí, que estou fazendo as coisas de qualquer jeito, não, tá? Como o povo fala. Está muito enganado. Eu sei de onde eu vim, o que eu vou fazer e para onde eu vou. Eu vim do céu, estou na terra, vou passar por ela e volto para o céu. Tá? Então, é muito importante isso. Então, veja bem, quando fala, irmãos, de separação, achou o texto? Busque a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Buscar a paz não quer dizer que você vai ter paz, irmão. Vai ter gente que você vai ter que ter encrenca mesmo, que você vai ter que, para ter paz, você está longe. Porque só tem pessoas que não vai, se você estiver perto, não tem paz. E não é pecado você guardar seu coração dessas coisas. Então, irmãos, o que é a mistura de sementes? A mistura de sementes é falar aquilo que não vive. Você tem um linguajar, você tem algo, você fala algo, você canta algo, você dança algo, você prega algo, você ensina algo, mas você não vive. Isso é a mistura de semente na igreja. Na igreja, pelo menos na nossa, né? Não vai aparecer aqui um quadro da Cidinha, ou outro quadro da Fatimazinha, ou outro quadro do Pilantrinha. Não vai aparecer. Mas pode ser que nos nossos corações esteja eles. Isso é idolatria. O da Rosário, né? Vocês é da Rosário? Não. É da Senhora dos Milagres? É, da Senhora dos Milagres. A Rosário é da Argentina, né? Argentina. A da Morte é do México. A da Índia é a Shiva. Do Japão, a Materaço. Do Brasil, a Cidinha. Com suas comparsas. São 21 depois dela que é adorada, tá? 7, depois mais 14, depois mais 7. 7, 14, 21 adoradas. E nós precisamos arrancar essas coisas do nosso coração, da nossa igreja, porque nós somos um povo forte, violento, diga um povo forte, que conhece a Deus,
e faz proeza. Um povo que não vai se deixar se vencer pelo pecado. Um povo que vai estabelecer limites para o inimigo. O diabo tem que saber que você sabe que ele é perdedor. O diabo tem que saber que você sabe que Jesus venceu. O diabo tem que saber que você tem consciência de quem você é, que você é filho de Deus, que você tem o DNA do Senhor Jesus, que o sangue que corre nas suas veias não é mais o sangue do seu pai e da sua mãe, é o sangue de Jesus, é o sangue purificado. Porque quando você nasceu de novo, diga, nasci de novo, foi trocado o sangue. O sangue contaminado foi tirado e veio o sangue novo. Porque você identifica um pai pelo DNA. Como que você vai ser identificado que você é filho de Deus se o DNA é do diabo? Oh, meu Deus. Estou ensinando vocês hoje. Vocês poderiam aplaudir Jesus? Você entende, irmãos? É violento. Então, vamos ver lá o texto que eu falei, irmão. Eu falei um texto agora há pouco, já me esqueci. Qual que é mesmo? Vamos lá, vamos para frente. Então, os ministros de louvor, né? Ministro de louvor, quem canta no louvor, não pode cantar uma coisa e viver outra. Professor da IBI, não pode ensinar uma coisa para as crianças, seu comportamento ser outro. Quem ensina aqui, não pode ensinar você, olha, meu querido irmão, perdoa, irmão, perdoa. E não perdoa. Irmão, aquele irmão lá, olha, ele não cumprimentou você, mas não tem problema, vai lá e cumprimenta ele. Daí você não faz isso. Você tem que, porque você ensina isso. Irmão, eu engulo um elefante e me engasgo com um mosquito todo dia. Porque isso é normal na nossa vida. Então, irmãos, preste atenção. Então, o professor de escola bíblica, o ministro de louvor, o ministério de ensino, a integração não pode ensinar o povo a visão sem ter visão. E a visão está acima da missão. A visão, a Bíblia diz que um povo sem visão se corrompe. Se nós não tiver visão de reino, nós vamos nos corromper dentro dessa nação. Nós vamos nos corromper, irmãos. Talvez seja esse o grande afronta que eu sofro diariamente. Porque tanta gente queria que eu me corrompesse. Porque tanta gente queria que eu mudasse. Tanta gente queria que eu fizesse. E que eu não, que não sei o quê. E que a senhora prega muito. Que a senhora fala demais. E que a senhora corrige. E você quer o quê, irmão? Para isso que eu fui chamado. Você quer que o quê? Que eu pegue uma pena e faça bilu em você? Me poupe. Você não está na creche, você está no exército. Coloque seu capacete, sua armadura de guerra, cata seu trambuco lá e vamos para cima do diabo. A nossa luta não é contra a carne e sangue, é contra principados e potestades. Nós temos que saber que principados e potestades vêm para atacar a igreja verdadeira. A igreja que ele abriu com o nome de Jesus não é atacada. O pastor que dividiu no nome de Jesus não é atacado, porque esse povo escuta muito falar, irmãos, olha, vou dizer um negócio para vocês, eu faço jejum, eu oro, e olha, quando eu escuto Deus falar, normalmente é me dando uma bordoada. Mas o povo escuta tanto, Deus falou comigo que terminou meu tempo, é para mim ir para outra igreja. Deus falou comigo que é para mim casar. Deus falou comigo que é para mim comprar um negócio, mesmo sem dinheiro, sabe? Eu não tenho dinheiro nenhum, mas Deus mandou. Irmão, Deus até hoje não fez isso comigo, não. Eu estou longe, o pessoal está bem acima de mim. Eu fico pensando, esse negócio é terrível. Porque a pessoa, pergunto eu, não, Senhor. Se você chega para mim e diz que Deus falou com você, quem sou eu para discordar de Deus? Eu vou, vai com a tua, Tafarel. Faz.
Depois não reclame, assuma as consequências. Diga bem assim para o teu vizinho, se for possível. Se não for, se for marido e mulher, não fale. Fala, mansinho, mansinho. Né? Eu estou brincando, irmãos. Mas, ó, diga, porque sempre é assim, irmãos. Eu digo bem assim, né? Mansinho, mansinho. Ah, vocês são casal? Mansinho, mansinho. Vocês são tão parecidos, né? São tão parecidos, semblante assim, são parecidos. Diz que no casamento existe uma identificação. Eu não fiquei com os olhos puxados até hoje. Só uma cirurgia. Né? Mas tudo bem, mas diz que você se identifica, né? Deixa eu dizer uma coisa para você, diga para ele assim. Eu sei que Deus me chamou com um propósito. E que a visão que Deus me deu tem que ser cumprida dentro de uma missão de 2, não de 1. Quem é casado. Então, se você tem alguém parado na sua casa, você começa a orar para ele se incendiar. Agora, você começa a fazer. Porque Deus fala que quando você semeia, você fica parado, semeando. Semeando, parado ali, parado, semeia. Não, você vai andando, Salmo 126, e semeando. E na medida que você vai andando e semeando, o próprio Deus te dará a colheita primeiro na sua casa. Porque que adianta nós ter colheita lá fora e não ter colheita em casa, irmãos? Que adianta nós ganhar o mundo inteiro e perder nossa salvação? Então, irmãos, presta atenção. Esse é um tempo de despertamento para a igreja. Então, tem alguém vivo aí? Amém? Então, quando nós falamos aquilo que nós não vivemos, nós estamos colocando roupas misturadas, colocando mistura na nossa fé, colocando mistura na nossa igreja, levando o mundo para dentro. Toda semente torta que alguma pessoa semear na sua mente, ela pode produzir um caminho torto. Então, irmãos, às vezes você vai escutar. Eu estava vendo uma coisa que eu achei interessante. Se você tiver 50 pessoas contra 1, fica do lado do 1. Porque Jesus era 1 e a multidão foi contra ele. E às vezes é mais fácil ir do lado da multidão, né? A multidão, irmãos, quer pão e peixe. Só. Para a multidão, você não adianta pedir compromisso. Você vai dar só pão e peixe. Quem tem compromisso é filho. Quem tem compromisso é discípulo de Jesus. E a gente não faz, irmãos, porque a gente é bom. A gente faz porque Jesus é bom. Amém? Então, toda semente torta pode te gerar um caminho torto. Você escuta alguma coisa lá, acolhe na sua mente, desce para o seu coração e começa a andar diferente. Olhar diferente, começa a ver diferente. Aí você vê, né, o pastor ou o apóstolo aqui, ou falar qualquer coisa, você já fala, é verdade, ó, o que eles falaram é verdade. Mentira, irmão, mentira, ninguém me conhece, que nem Jesus. Você acha que Jesus ia confiar essa igreja aqui para nós, se não confiasse na gente? Mentira. Só que eu sei que a igreja aqui foi aberta por Deus. Eu sei que foi Jesus que abriu essas portas, porque a porta que Deus abre, ninguém fecha. E se dependesse das pessoas, já tinha fechado, ó, muito tempo. Entendeu? Entendeu, né? Entendemos, né? Olha aqui. Quando nós estamos vestindo de linho fino, de santidade, a unção vem. Quando a igreja decide, eu decido cumprir os princípios, eu decido obedecer os mandamentos, eu decido amar Jesus, eu decido orar, eu decido abençoar minha família, eu decido abençoar meu trabalho, eu decido fazer o bem, eu decido pensar naquilo que é justo, naquilo que é verdadeiro. A unção vem. Olha o que diz em Salmo 133, versículo 2. Salmo 133, versículo 2.
Diz lá, e como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba e a barba de Arão, até a gola das suas vestes. Escuta, irmãos, a unção começa lá em cima no cabeça, tem que descer por aqui, para descer em você. Não é de baixo para cima, é de cima para baixo. Então, o seu pastor, a sua pastora, o seu líder precisa estar ligado no céu. Precisa de ter princípios de integridade, precisa de ser malumbento, de quebrar aliança, precisa de ser fofoqueiro, precisa de ser caluniador, precisa de ser, corrupto, precisa parar. Mas ainda que o seu pastor direto for, se você estiver debaixo de uma autoridade, que você possa seguir Jesus, ver Jesus nele, aí você recebe. Então, irmãos, nós não podemos ser uma igreja fraca, não podemos ser uma igreja de qualquer jeito. Eu sei que é normal, tudo é normal para as pessoas, mas não é normal para mim, irmãos. Eu sinto muito te dizer, o Espírito Santo entristece quando nós fazemos as coisas como se estivesse fazendo para nós, nem para nós mesmos nós não faríamos daquele jeito, imagina para Deus. Nós precisamos, irmãos, de nos posicionar em Cristo Jesus e então cumprir a nossa missão na terra. Porque nós estamos dando continuidade à missão de Jesus. Os apóstolos, no livro de Atos, deram continuidade à missão de Jesus. Nós também estamos dando continuidade à missão de Jesus na terra. Nós somos a sequência dos apóstolos de Atos. A sequência dos líderes. Nós não somos qualquer pessoa, nós não vamos fazer porque os outros fazem, nós temos que ter visão. É esse versículo que eu quero. Está lá em Provérbios. Que o povo sem visão se corrompe. O povo sem visão, irmão. E eu o tempo inteiro aqui, quando você for para a integração, Antônio, você tem que rasgar a visão, você tem que enfiar na cabeça desse povo, a visão, você tem que colocar Jesus no coração, você tem que dizer, irmão, é aqui que nós vamos desenvolver tudo que Deus tem para nós e nós vamos colher, nós vamos ter colheita, nós não vamos plantar para outro colher, nós vamos colher, então lá, onde não há revelação, visão divina, o povo se desvia, mas bem-aventurado é o que obedece à lei. Bem-aventurado, mais que feliz. Então, irmãos, precisamos de entender que a unção vem de cima para baixo, que vem de Cristo, irmãos. Eu não estou dizendo que é por causa de mim, não, é por causa dele. Vem de Cristo e passa pelo anjo da igreja. Apocalipse fala das 7 cartas, os 7 pecados, como que Jesus tratou o pecado dentro da igreja. Fez exatamente o que eu fiz hoje. Eu elogiei todo mundo aqui e desci a ripa depois. Foi assim que Jesus fez lá nas 7 cartas, não foi? Olha, vocês são uma bênção, irmãos, mas eu tenho contra vocês. Não foi assim? Lê lá em Apocalipse, que vocês vão ver 7 cartas. Jesus começa com elogio, mas termina com disciplina. Amém. Não é brinquedo, não. E não é brinquedo, irmãos. Então, presta atenção. Abra sua Bíblia em João 4:34. João 4:34. Olha o que diz ali. A minha comida, disse Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou a concluir a sua obra. Qual que é a sua comida, irmão? Fazer a vontade de Deus. Qual que é a minha comida? Fazer a vontade de Deus. Eu vou parar por aqui, tá, irmãos? Porque já é 12:15. E eu quero orar. Nós temos um pouquinho mais, semana que vem eu termino, tá? Essa palavra é um pouco grande, sabe, para falar numa vez só. E não adianta eu encher sua cabeça sem não obedecer nada. Eu quero que você obedeça.
Eu quero que você cumpra, eu quero que você pratique, eu quero que você ande em níveis mais altos, eu quero que você pregue melhor que eu quero que você ensine melhor que eu quero que você ore mais que eu quero que você jejue mais que eu quero que você ore pelos enfermos, eu quero que você governe no mundo espiritual, desligando, descodificando essa nação no mundo das trevas. Você está bem, meu filho? Ficou bem depois que conversou comigo? Muito bem? Ó, eu estou até achando que eu sou legal. Porque esse menino chegou essa semana, tristinho, saiu de lá tão bem, né? Deus fez uma obra na sua vida. Eu e o Jonas atendemos ele, tá, irmão? Eu não atendo homem sozinha, tá? Para você marcar um horário comigo, se for homem, você tem que marcar eu e com o Jonas. Por quê? Porque nós temos que se livrar da aparência do mal, e eu não sei o que a pessoa pode sair dali e dizer, vai que a aposta tentou me agarrar. Olha eu, velha, desse jeito. Verdade. Verdade. Filho, você pega uma caneta assim, faz assim, ó, riscando aqui, uma caneta branca, riscando aqui, já disse que você está fumando. Se você fizer assim, ó, com um rolinho, já disse que você está usando a maconhinha. Se cheirar o perfume já é a cocaína. Hoje em dia está assim. Na mídia, coloca tudo. Eu sei de todas essas coisas, irmão, porque eu já trabalhei em todas essas áreas, tá? Não é porque eu usei, não. É que as pessoas contavam para mim, tá? Graças a Deus, o meu pai sempre foi uma pessoa bem... Meu pai não era cristão. Ele aceitou Jesus antes de morrer. Minha mãe também aceitou Jesus antes de morrer. Mas uma coisa assim que meu pai ensinou foi questões de princípios de caráter. Sabe aquelas pessoas do sítio, né? Valoriza muito a palavra, valoriza muito alianças, valoriza muita coisa, assim, sabe? E meu pai sempre foi uma pessoa assim, que nós éramos uma família grande, 10 filhos, 5 mulheres, 5 homens. Então, imagina, dentro de casa era um batalhão, irmãos. Ninguém comia sem meu pai chegar, só para você ter ideia como que ele era. Se eu for muito brava com vocês, não se preocupe. Eu estou apenas replicando o que meu pai fez. Amém? Então, eu queria dizer para você que uma igreja, ela precisa se alinhar aos padrões da palavra de Deus. Ela não pode ser uma igreja de opiniões. Tipo assim, não é porque todo mundo põe a parede preta que eu vou pôr a parede preta. Não tenho nada contra o preto, eu amo preto, eu uso preto. Mas eu não vou fazer porque Deus me mandou. Não é porque todo mundo faz lá 7 batidas na porta para ter vitória, que eu tenho que fazer as 7 batidas na porta. Eu posso ter vitória só com uma batida. Né? Não precisa fazer 7. Não é, tipo assim, não é porque alguém quer andar 40 anos no deserto que eu preciso andar. Eu posso andar 40 dias. Você entende? A gente precisa ler a palavra de Deus e ver os princípios da palavra. Então, se a igreja prega princípios da palavra, se a igreja é uma igreja que ensina a palavra, ali é seu lugar. Porque o Pai está falando com você. Eu quero que você se coloque em pé, eu quero pedir com que os irmãos, eu vou ler esses salmos. Salmo 126, versículo 1, por gentileza. E eu quero que você coloque diante do Senhor tudo que você semeou no Japão. Quanto tempo você está no Japão? Quanto tempo você está aqui semeando? Quanto tempo você está aqui colocando... Ô, irmão, desliga um pouco esse ar aí, está um gelo aqui. Você está querendo me congelar. Diz que o avivamento vem com calor e eu estou só sentindo frio. Eu estou falando, não tem avivamento hoje. Então, obrigada. Então, irmãos, nós precisamos nos reunir confiando, com fé na palavra de Deus. Nós precisamos nos reunir confiando que Deus tem promessa e é fiel para cumprir. Aquele que começou a boa obra em você é fiel para completar. É fiel para completar. Apenas se renda a Ele, apenas se entregue a Ele. Feche seus olhos, começa a orar e falar para o Senhor,
Senhor, eu estou aqui há tantos anos, eu estou semeando. Coloque lá, irmãos, eu vou ler com vocês. Quando o Senhor trouxe restauração a Sião, era como se estivéssemos sonhando. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandes por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres e contentes. O Senhor restaurou-nos como as correntes de Negueb. Aquele que semeia com lágrimas, colherão com cânticos de alegria. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cânticos de alegria, trazendo seus feixes. Não importa o tempo que você semeou, importa que nesse processo a semente cresceu. Que nesse processo Deus viu. E eu quero orar em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti, Pai, cada vida que se encontra aqui, cada família aqui representada. Nós sabemos, Senhor, que o Senhor é poderoso para se manifestar poderosamente na vida de cada um. Nós sabemos, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor realizará a Tua obra, que o Senhor fará mais daquilo que temos pensado, pedido, segundo o poder que nós opera. Nós sabemos, Senhor, que o Senhor começou uma grande obra, que o Senhor começou algo tão poderoso, e nós não podemos parar ouvindo o sistema do mundo, assim como Neemias não pôde parar quando houve a restauração dos muros de Jerusalém. Sabe, assim nós fazemos, Senhor, assim nós fazemos. Queremos restaurar os muros das nossas casas, das nossas famílias. Queremos restaurar os muros do nosso ministério, daquilo que o Senhor nos chamou. Senhor, nós apresentamos diante de Ti as causas impossíveis, porque quando nós estamos semeando, a causa é impossível aos nossos olhos. Parece que não há respostas, parece que não há resposta, Senhor, mas eu sei que o Senhor está trabalhando por nós. A Tua palavra diz que de maneira nenhuma o Senhor nos abandonaria, que o Senhor mesmo é nosso marido. Em nome de Jesus, que nós não dependemos daquilo que nós vemos, mas dependemos daquilo que cremos na Sua palavra. E a Tua palavra diz que ainda que o pai e a mãe nos abandonou, o Senhor não abandonou.